Final de semana terminando e a gente chegando com mais informações aqui no chicopiraju.blogspot.com.br. Semana que termina triste, principalmente na parte política. O cenário que se desenha no Brasil é um dos piores possíveis. Vamos ficar de olho, porque o ano que vem tem eleição e a resposta tem que se dar nas urnas, sem sombra de dúvidas, né? Mas como o assunto aqui é esportes, nós vamos trazendo já informações. Não deu para o nosso amigo Glaucio, né? Contente com o campeonato aí da Polícia Militar, que terminou ontem aqui na cidade de Francisco Beltrão. Terminou na quinta-feira, aliás, né? Não ontem, terminou na quinta-feira, no último dia 3, semifinal e final. Segundo torneio interno de futebol suíço do 21º Batalhão de Polícia Militar. O time campeão foi o da 2ª Companhia, com sede lá na cidade de Dois Vizinhos. A 3ª Companhia, com sede em Santo Antônio do Sudoeste, ficou com o 2º lugar. E o time da 4ª Companhia, com sede em Capanema, ficou com a 3ª posição. O campeonato foi disputado entre policiais militares pertencentes aos 26 municípios que integram o 21º Batalhão de Polícia Militar, em comemoração aos 163 anos da Polícia Militar do Paraná. O campeonato também teve premiação para o soldado Lazarotto, o artilheiro, 8 gols marcados, e o soldado Vigueira como goleiro destaque. Também, claro, teve aquele jantar gostoso de confraternização. Tudo ocorreu na Associação do Corpo de Bombeiros em Francisco Beltrão. Semana que vem, em comemoração aos 163 anos da Polícia Militar, haverá também uma solenidade no 21º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Francisco Beltrão, tá bom? Parabéns aí a todos que atuaram como atletas e que continuam todos os dias preservando a segurança, o patrimônio, a vida, que é o trabalho aí do policial militar. Parabéns a esses heróis do dia a dia que no momento de descanso merecem com certeza ter essa opção de lazer e de entretenimento com esse campeonato, que serve também para eles trocarem algumas ideias, se divertirem, mas não deu para você, Glaucio. Não adiantou nem jogar no time do Capitão Pizzas, né? Não conseguiu ficar com o título, mas o importante, claro, é a participação, a diversão e o lazer. E parabéns à Polícia Militar do Paraná pelos 163 anos. Nós vamos ter hoje Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians, campeão antecipado do primeiro turno, vai jogar contra o Sport Recife, e o Fluminense vai encarar o Atlético Goianiense. Jogos de hoje do Brasileiro da Série A, que vai ter a rodada encerrada amanhã e também na segunda. Amanhã, Flamengo e Vitória, Bahia contra São Paulo. São Paulo desesperado, perdeu para o Coritiba em casa. Maior público e o mais silencioso, né? Já que foi o maior público, foi o mais silencioso público deste Brasileirão após a derrota em casa para o Coritiba. Vai jogar contra o Bahia. O Preto Casagrande, técnico, eu escolhi para o meu time no Cartola, viu? Subi na classificação do Cartola, fui bem na rodada aí do meio de semana. O Flamengo, que vem de derrota, técnico Zé Ricardo na corda bamba, jogando contra o desesperado Vitória, que a vitória é só no nome porque não ganha de ninguém. Coritiba contra a Chapecoense, o jogo dos alviverdes, né? A Chapecoense não vem bem, depois vai se despedir aí do Brasileirão por um tempo para poder ir jogar contra o Barcelona no troféu Juan Gamper, vai também fazer uma excursão pela Itália para conhecer o Papa. Enfim, a Chapecoense jogando contra o Coritiba embalado depois da vitória sobre o São Paulo. O Cruzeiro encara o Botafogo, Cruzeiro que conseguiu também uma vitória impressionante no meio de semana, jogando contra o Botafogo, que já começa a pensar na Libertadores. Tem o duelo Grêmio contra Atlético Mineiro, o Grêmio querendo encostar no Corinthians, torce por um tropeço do Corinthians diante do Sport e encara o Galo que perdeu em casa justamente para o Corinthians. Será que o Galo, que perdeu para o líder, vai tirar pontos do vice-líder? É esperar amanhã para ver o que acontece. O Palmeiras, que vem aí oscilando bastante, também pensando na Libertadores, encara o Atlético Paranaense. O Furacão, que meteu uma goleada no Avaí de 5-0. E o Avaí, que sofreu essa goleada, joga contra a equipe do Santos, que conseguiu uma virada sensacional diante do Flamengo no meio de semana. Teremos também Ponte Preta e Vasco jogando amanhã. Ponte Preta, meu amigo, pertinho da zona do rebaixamento, e o Vasco, depois da derrota em casa, situação aí delicada. Jogos, portanto, deste final de semana do Brasileiro da Série
A. Lembrando que o Corinthians é líder, né? 44 pontos, 8 à frente do Grêmio, que tem 2 a mais do que o Santos, e o Santos tem 2 a mais que o Palmeiras, são os 4 primeiros. Fechando a zona de classificação para a Libertadores, o Flamengo tem 29, o Sport Recife, do adversário do Corinthians, tem 28. Na sequência vem depois Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né? O Botafogo dos irmãos Teles aparece na 8ª colocação, depois o Vasco, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Coritiba, Chapecoense, Fluminense, Ponte Preta e Bahia. Na zona do rebaixamento, São Paulo, hein? São Paulo, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense. Portanto, a classificação do Brasileirão, que tem Jô como artilheiro com 11 gols marcados. O Luca, que é do Corinthians, está na Ponte Preta, é o vice-artilheiro. E o André, que jogou no Corinthians e está no Sport Recife, aparece ali na 3ª colocação da artilharia, empatado com o Henrique Dourado do Fluminense, que também tem 9 gols marcados até aqui. Vale aqui o destaque também, né? Hoje teve a apresentação do Neymar, que festa no Parque dos Príncipes. Ele não vai jogar contra o Amiens, jogo começando neste momento, né? Mas com certeza a expectativa é muito grande em cima do craque, que vai ganhar um rio de dinheiro, que se somar muitos brasileiros não irão ganhar isso durante a vida. E a polêmica do pai dele com o Barcelona continua. Ele tinha renovado com o Barcelona não pagou pela renovação e agora parece que o caso vai parar nos tribunais. Ao mesmo tempo que Neymar se apresentou aí no PSG, o Cristiano Ronaldo preocupado, né, com o fisco espanhol, está sendo acusado de fraude fiscal, deu ultimato aí, parece que está querendo se transferir de volta para o futebol na Inglaterra, já que a situação fiscal na Inglaterra, né, o imposto na Inglaterra não é tão alto como é na Espanha. Brasileiro da Série B, hoje tem ABC contra Ceará, Guarani contra o Inter, que jogão, hein? O Guarani querendo voltar ao G4, o Inter não querendo sair do G4, é o jogo da rodada 4h30 da tarde. O Juventude encara o Santa Cruz, Boa Esporte contra o Paraná e o Paysandu contra o Figueirense, jogos de hoje. O Jonatas Belusso, artilheiro do Londrina, se despediu, foi para o futebol do Catar. Londrina joga segunda-feira pelo Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos Criciúma contra Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas venceu por 2-1. O Oeste venceu a primeira fora de casa, ganhou do Goiás. Situação dura do Argel, hein? 2-0 para o Oeste. O Náutico, desesperado, venceu a terceira em 19 jogos, bateu o Luverdense por 1-0 e o CRB ganhou do líder América Mineiro pelo placar de 2-1. Jogo que teve cenas de selvageria após 2 expulsões, uma de cada lado. O Bill brigou com o zagueiro aí, e realmente cenas de selvageria, os dois devem pegar um gancho ainda maior. Mesmo com a derrota, o América Mineiro é líder, o Inter aparece em segundo, só que está embolado, viu? Porque Vila Nova e Ceará, que vem logo atrás, estão encostados. O Guarani, o CRB, o Juventude, o Paraná, o Londrina, o Oeste, todo mundo coladinho ali, os 10 primeiros, todo mundo colado. Na zona do rebaixamento, Luverdense, Figueirense, ABC e o Náutico. Zona do rebaixamento, o pessoal está começando a se distanciar ali do grupo da frente. É bom o pessoal ficar ligeiro. Começou ontem o campeonato francês, o Monaco venceu seu jogo pelo placar de 3-2, deve estar perdendo aí seu principal artilheiro, que é o Mbappé, de 18 anos de idade. Hoje tem rodada do Veteranos no Marrecas Clube a partir das 2h30 da tarde. Hoje também tem o pessoal do Sou Atletas, só que não jogando aquele vôlei no Parque Alvorada. Foi alvo de depredação essa semana, lamentável esse ato de vandalismo. E o pessoal deve jogar hoje a partir das 2h30 da tarde. Os guerreiros do pedal devem também promover a sua pedalada, né, neste final de semana. O pessoal tá andando uma barbaridade, uma média aí de 40 até 70 quilômetros cada pedalada que eles saem, viu? O pessoal tá com fôlego, né? O Diegas, o Capelete. Parabéns aí para essa rapaziada que também acompanha aqui o nosso blog, bem como o pessoal do vôlei aí, a Vera, o Cunha, a Eliane, Marina, o Diogo, Paulo Dalmolin, Eliane, todo mundo aí que acompanha aqui também o nosso blog, né? E que joga o vôlei, assim como o Militão, né? Que diz que agora tá dando manchete, que é uma barbaridade, né? Depois de muito treinamento, diz que essa semana ele vai caprichar. Vamos baixar aqui o cabelo, né? Que tá complicado. Vamos lá, trazendo destaque aqui, informações também, né? Neste sabadão,
Falei aí dos jogos do Brasileiro da Série A e da Série B, mas nós teremos também, neste final de semana o Brasileiro da Série C, com Macaé contra o Ipiranga, Tombense contra a Volta Redonda, o Bragantino encarando o Mojimirim, São Bento contra o Tupi, o Motoclube contra o CSA, Asa encarando o Fortaleza e Salgueiro contra Botafogo da Paraíba. Na quarta divisão do futebol nacional, hoje tem São José e Acreano e o Juazeirense contra o América de Natal. Pelo campeonato chinês, hoje tivemos Guangzhou Evergrande batendo o Tianjin Teda pelo placar de 3-0. Foi a maior goleada deste sábado da Superliga Chinesa. O Ricardo Goulart marcou um dos gols do Guangzhou Evergrande. A classificação lá na China, muitos brasileiros jogando e marcando. O Guangzhou segue líder com 44 pontos ganhos, O Ricardo Goulart foi apenas um dos brasileiros que marcou, mas a gente destaca aqui porque é a equipe que está líder. Amanhã, pela manhã, tem a final dos peladeiros, no Marrecas Clube. 18 atletas estarão jogando 2 tempos, os 12 melhores como titulares e os outros estarão ali formando a equipe do banco de reservas. Terminando esse, deve começar outro campeonato no Marrecas Clube. Então, peladeiros aí do domingo pela manhã, olho aberto e atenção, porque em breve vem muito mais. Também temos destaques aqui, Amanhã, falei dos jogos de hoje do Brasileiro da Série B e da Série C também hoje e da Série D, mas vale aqui o destaque que nós teremos amanhã pela Série C, a terceira divisão. Joinville contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que já está escalado, Remo contra a Confiança e o Cuiabá contra o Sampaio Corrêa. O Brasileiro da Série C na fase ainda de grupos, terminando ali quase já a fase de grupos. CSA, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Remo, Botafogo, Tupi, São Bento e Tombense na zona de classificação. Confiança, Asa, Bragantino e Mojimirim que fazem na zona do rebaixamento. Na quarta divisão é playoffs, é mata-mata. O Operário da cidade de Ponta Grossa vai enfrentar o Maranhão fora de casa. Jogo difícil. O RT contra Globo e o Operário está com uma campanha bonita para evitar aí o preconceito contra os nordestinos nas redes sociais e evitar problemas que possam atrapalhar a equipe na sequência da competição. Futebol é paz, não é guerra. Por mais que se tenha a rivalidade, o importante é ser uma rivalidade sadia. Pela Major League Soccer tem Portland Timbers contra o Los Angeles Galaxy e tem o duelo das duas equipes de New York, o New York City contra o New York Red Bulls. O jogo será disputado amanhã. Vale aqui o destaque também, hoje tem final da Supercopa de Portugal, o brasileiro Jonas em campo jogando pela equipe do Benfica, e também aí a final da Supercopa da Alemanha, Borussia contra Bayern, jogos que estarão sendo disputados neste final de semana, a temporada começando em solo europeu. Lembrando que o campeonato português tem início já também neste final de semana, independente aí da situação, independente da final da Supercopa de Portugal. Então, são os destaques deste final de semana. No Grand Prix de vôlei, o Brasil está na decisão, virou contra a Sérvia, foram bem as brasileiras, uma barbaridade, Nesse Grand Prix estão aí em busca do título, estão em busca da taça, sem sombra de dúvidas. Na Liga Futsal, hoje o Marreco joga fora de casa, partida dificílima contra o Atlântico Erechim, o Atlântico que é uma pedra no sapato do Marreco. O Açoeva encara o Carlos Barbosa e o Pato vai jogar contra o Foz Cataratas, repetindo o duelo que tiveram no meio de semana pela chave ouro, agora jogando pela Liga Nacional. Ontem nós tivemos a equipe do Copa Grill empatando em casa com o Jaraguá em 2-2, Intel bateu o Guarapuava por 5-3, situação dificílima do Guarapuava. O Joinville bateu o Tubarão por 3-2, Corinthians e Magnus ficaram no empate em 1-1. Classificação da Liga Nacional após os jogos de ontem já, tem o Joinville líder, o Corinthians com empate caiu para segundo e um jogo a menos ainda que o Joinville, o Magnus aparece em terceiro, tem um jogo a menos que o Corinthians, e o Carlos Barbosa aparece na quarta colocação. O Marreco é o 11º colocado, o Pato Branco é o 14º, Guarapuava está fora da zona de classificação à próxima fase, aparece com apenas 7 pontos ganhos até aqui e segurando a lanterna da Liga Nacional de Futsal. Falei do vôlei, Falei da situação do Brasil, que venceu de virada a Sérvia por 3-1. Adversárias do Brasil na decisão será a seleção da Itália, que venceu de virada também a seleção da China por 3-1. Se engana quem pensa que será fácil esse duelo para o Brasil, viu? O duelo deve ser difícil
contra a seleção italiana, a decisão do Grand Prix de vôlei feminino. Enfim, muito esporte no final de semana, realmente aí muitos destaques, né, do esporte. Estamos tendo também vôlei de areia, tem decisão do Campeonato Paulista de Futebol Americano com o Corinthians enfrentando a Lusa. Enfim, esporte não vai faltar e a gente, claro, volta provavelmente na segunda-feira, trazendo aí os destaques e as informações de tudo que rolar neste final de semana. Um abraço para você que acompanha aqui o chicopiraju.blogspot.com.br. Um excelente final de semana e continue nos acompanhando aqui, curtindo, compartilhando os nossos vídeos. Tá legal?